Antes de começarmos a nossa reunião, eu queria ter um breve momento para vocês para contar uma história que eu tive a oportunidade de ter conhecimento dela hoje durante o dia e o seu devido entendimento. Um determinado agricultor começou a contar a sua história de vida. Olha, seu moço, eu tenho aqui a minha hortinha. Aqui eu planto minhas verduras, os meus legumes, tenho aqui minhas bananas, tenho aqui, olha, estou fazendo um laguinho para botar uns peixes. Aqui e ali eu tenho as minhas árvores, eu tenho os meus eucaliptos, que daqui a uns anos eu estou vendendo. Ali mais à frente eu tenho os cedros, eu estou plantando cedro para os meus filhos. Os meus filhos vão colher esse cedro. Ó, seu moço, sabe o que tem ali? É um jatobá. Aquele ali é para o meu bisneto. Quando ele estiver grande, ele vai poder vender esse jatobá, ele vai ganhar um bom dinheiro. E aí o guia espiritual de quem acompanhava esse moço lhe disse: você acaba de ver toda a sabedoria da vida. Aí eu, como assim? É muito simples. A sabedoria do dia a dia está nos legumes e na verdura que esse homem tem que absorver todos os dias de sua vida. A árvore que ele plantou por pouco tempo é a sabedoria que vem chegando durante a existência dele. A árvore para os filhos é a sabedoria que ele está passando para os filhos dele. E finalmente, a grande árvore que ele deixou para os bisnetos é para o seu retorno, para quando ele aqui voltar, tudo esteja pronto para ele continuar o seu trabalho existencial. E é assim a nossa vida. A sabedoria nos envolve a todo tempo, no dia a dia, quando falamos com os nossos filhos, quando pensamos no nosso retorno. E é assim que nós devemos proceder. Não nos preocuparmos se vai demorar muito tempo ou pouco tempo para adquirir sabedoria ou conhecimento. Tem o conhecimento do dia a dia que nos alimenta, que nos trata e nos cuida da nossa fome. Tem o conhecimento que vem do futuro, a sabedoria que vem do futuro, que nós deixamos para os outros e deixamos para nós mesmos. E assim, nós podemos começar a nossa reunião com a nossa irmã Érica, lendo uma passagem para a gente do Pão Nosso. Boa noite. É o capítulo 75, Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quando estiver em nossas forças
contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Vamos então esvaziar um pouco a nossa mente dos problemas do dia a dia, das coisas que acontecem na nossa família, e vamos pensar um pouco em nós, não de forma egoísta, mas de forma reflexiva. Vamos pensar um pouco daquilo que desejamos, daquilo que queremos de melhor para nós e para os outros. Beber da fonte que o Cristo tanto falava. Mergulhar na unidade, viver a unidade, sentir a unidade. Senhor, estamos aqui, prontos para aprender, prontos para te ouvir. Ilumine-nos para que não desviemos do caminho. Ampara-nos para que não tropeçamos nas coisas pequenas da materialidade. Que possamos ter tolerância e compreensão com todos que nos cercam, e que nesse momento possamos abrir nossas mentes para receber do mais alto aquilo que tanto necessitamos: o alimento, a água, a paz. Que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam usufruir deste momento grandioso, que é essa união com o Pai. Que assim seja. Bom, gente, hoje quem vai dar a palestra é uma pessoa pouco conhecida de vocês, mas, falando sério, muito querida por todos nós. Berenice, a palavra é sua. Boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, sinta a presença dos benfeitores da casa, se ligue a esses benfeitores, que eles querem muito nos ajudar a todo instante, mas muitas vezes nós bloqueamos essas inspirações. E aqui na Casa Espírita é um momento ideal para a gente conversar com eles. Hoje nós vamos falar sobre um ser muito querido, que teve uma importância muito grande, não só na doutrina espírita, mas no próprio crescimento da humanidade, que é Amália Domingos Soler. Ela nasceu em 1835 e desencarnou em 1909. Uma grande poetisa, considerada poetisa do Espiritismo. Mas vamos falar da Amália fazendo uma reflexão na doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, no nosso dia a dia. Então nós podemos começar primeiro fazendo uma grande reflexão, para a gente fazer uma associação com a vida desse espírito. Então, pense aí mentalmente, traga na sua mente, qual é a sua maior aflição nesta reencarnação? São tantas que nós temos, mas qual é a sua maior? É questão da saúde? Está na questão financeira, na questão profissional, na questão amorosa, na questão familiar? Qual é o seu maior peso
nesta reencarnação, se você tivesse que fazer uma avaliação sincera? Porque o Kardec, quando pergunta aos espíritos qual é a maneira eficaz de evoluirmos nesta vida, a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos conhecer o que nos aflige. Essa aflição nossa tem a ver com a nossa reencarnação? Cada um tem que pensar. Se essa aflição ela foi gerada por escolhas nossas equivocadas nesta vida, ou se elas já vieram conosco de uma vida do passado. Como é que a gente vai saber? Vai saber identificando a aflição, voltando um pouquinho a nossa história no tempo, para identificar onde ela começou, onde ela nasceu. Aí identificamos, olha, ela nasceu aqui no ano de 1970. Sim, mas ela nasceu por conta de uma decisão minha, do meu livre-arbítrio. Como é que isso chegou na minha vida? Para a gente ter uma noção do que a gente está passando, se a nossa aflição é alguma coisa, é alguma prova, alguma expiação, ou se é apenas como uma consequência do nosso livre-arbítrio que nós usamos de uma forma irresponsável. Então, primeiro, nós precisamos tomar pé dessa situação. Uma outra reflexão que nós devemos fazer é o seguinte: nós estamos numa casa espírita, então vamos perguntar para todos nós: você é reencarnacionista? Nós somos reencarnacionistas, mas somos mesmo? O que é a reencarnação para cada um de nós? Como é que cada um de nós enxerga o processo reencarnatório? Porque às vezes isso é uma coisa que a Amália ensina no dia a dia para a gente. Às vezes parece que nós somos reencarnacionistas desta vida para trás. Como é que é isso? Eu sou reencarnacionista. Eu acho que o problema que eu estou com o meu chefe é porque no passado devo ter feito isso, isso, aquilo. Eu tenho um problema na minha família. Eu sou reencarnacionista. Então eu acho que no passado eu matei meu filho. Minha mãe me matou. Por isso que a gente tem um relacionamento tão complicado. E muitas vezes nós vamos levando a nossa vida como reencarnacionista que somos, mas apenas pegando essa reencarnação de agora, buscando a do passado para justificar essa. Ora, e a próxima? Nós temos que ser reencarnacionistas daqui para frente. Então, o que cada um de nós está fazendo na sua vida, está investindo na sua vida, para que na próxima reencarnação, cada um tenha uma vida diferente? Pelo menos sem essa aflição que a gente julga hoje. Quem é que quer ter uma família organizada na próxima reencarnação? Então, quem quer ter, o que está fazendo hoje, em termos de semeadura, de organização, de estrutura familiar, para adquirir o direito de dar continuidade ao trabalho e ter uma família organizada na próxima vida? Então, esses detalhes da vivência do dia a dia na doutrina espírita, nós aprendemos com a Amália Domingos Soler. Ela é uma médium, foi uma médium inspirada. É uma médium que todos nós, em oração, em convicção, nós abrimos um canal de inspiração com os nossos mentores, e aí nós vamos captando as ideias. Ela foi uma precursora do movimento feminista. Porque vejam, uma época muito conturbada, 1835, com resquícios ainda da Inquisição. Ela nasce na Espanha, onde a Inquisição teve um peso muito grande, onde o sistema era um sistema machista muito forte. E ela nasce mulher, numa época, numa família de classe média, que com o passar do tempo se torna pobre. Aos 8 anos fica cega. A mãe, que tinha uma amizade por ela, ela nasceu com o direito,
adquirido por suas questões já adquiridas no passado, de ter uma mãe muito amorosa, muito fiel no seu amor materno, de grande amizade. Mas essa mãe desencarna, ela está com 25 anos. E ela tinha um problema de cegueira muito grande. Ela ficou cega aos 8 anos, mas depois voltou, mas ela tinha períodos de quase cegueira. Então, a quase cegueira foi a sua fiel companheira até ela desencarnar. E a mãe, quando desencarna aos 25, desencarna muito preocupada, porque eles estão, assim, já num momento de grande pobreza, onde a Amália, ela, inclusive, ela costurava para fora, mas quase cega. Olha a dificuldade. Então, ela passa a ser mensageira, que ela distinguia os vultos e ela conseguia trabalhar. É interessante... Quando a gente pergunta qual é a nossa aflição, se é na área da saúde, por exemplo, para a gente analisar se a nossa aflição, o nosso problema na área da saúde, se é por questões de excessos durante a vida, que ocasiona uma aflição, ou se é alguma coisa que nós realmente independe de nós. No caso dela, a cegueira independe da vontade dela. Ela nasceu com essa prova. Isso para a gente fazer uma reflexão, quando muitas vezes a gente se queixa muito das questões da saúde, e se questionar, mas meu problema de saúde, ele é uma consequência de excessos, do meu livre-arbítrio mal usado, ou é realmente alguma coisa, alguma prova que eu tenha que vivenciar, no caso dela, vivenciando com a cegueira, uma vontade enorme de trabalhar, adquirir a independência, mas a única coisa que ela sabia fazer muito bem era costurar e escrever. A mãe dela ensina ela a ler aos 2 anos de idade. Aos 5 ela já lia perfeitamente bem. E a mãe, aos 5 anos de idade, fazia com que ela lesse em voz alta 2 horas ao longo do dia, mostrando uma educação ativa, intelectual ativa, moral ativa. E aí a gente traz para o nosso dia a dia e se questiona se no nosso processo de educação, de educar os nossos filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, na evangelização do centro espírita, se a gente tem esse olhar investindo para um futuro, não só o futuro intelecto, financeiro desta reencarnação, mas um futuro moral, como Leon Denis fala, que a maior riqueza que nós podemos deixar para qualquer um de nós é a evangelização. Este é um grande tesouro, porque isto, quando o Espírito se apropria desse tesouro, é ad eterno. Porque quando ela se apropria deste tesouro, das questões morais, isto é que ela entende mais tarde o passar pela vida, desde a infância com muita dificuldade, mas com os valores morais muito bem arraigados. Isto que já foi uma semente plantada no passado e que nesta vida ela teve alguém que regasse para florescer. E aí a gente traz para o nosso dia a dia essa mãe da Amália Domingos Soler. E aí nós vamos ver o florescer da Amália e perguntar qual é a nossa, o que nós temos de similar em relação a isso. Ou que isso seja um projeto de vida nosso para o nosso momento de autoevangelização e investir firme na evangelização dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pequeninos. E aí é muito interessante que ela era jornalista por vocação, porque ela adorava realmente escrever. E no livro dela, ela tem uma frase que ela fala assim: sentia a definição que deu Platão do estudo: aprender é recordar. E se a gente prestar atenção, sempre quando a gente vai aprender alguma coisa, tem coisa que a gente aprende muito fácil. É neste momento que nós estamos recordando as sementezinhas que ficaram lá
no passado. A Amália tem vários livros. Tem um que se chama Perdoa-te, que é muito interessante, que aborda várias reencarnações. Tem vários livros. Mas eu vou me ater aqui num que se chama Memórias do Padre Germano. O Padre Germano foi o mentor dela. E aí, ela tinha, em determinado momento da vida, ela tinha um centro espírita, um amigo dela, um médium, recebia o Padre Germano. O Padre Germano contava várias histórias que ele vivenciava, mas todas histórias que no fundo, é cada história nossa. Porque no mundo não existe ninguém diferente. As nossas aflições são as mesmas, independente de classe social, de religião, de raça, seja lá o que for. No fundo, quando a gente vai ver, a questão é a mesma. O vazio é o mesmo. Não importa em qual classe a gente esteja. Eu administro um trabalho num abrigo, numa zona rural em Guapimirim. É um público. Dou aula no presídio feminino, outro público. Trabalho em outras casas, fazendo atendimento fraterno, conversando com várias pessoas. Às vezes, no exterior, em primeiro mundo, outro público. Mas quando a gente conversa com cada um, quando vem se abrindo para contar o seu tormento, a sua aflição, no fundo, é a mesma coisa. Só muda o endereço, mas a essência do sofrimento é a mesma. Isso é uma coisa muito interessante, porque nesse livro, Memórias do Padre Germano, leiam cada capítulo é uma história, e cada história tem a ver conosco, e muitas vezes nós enxergamos ali a grande saída para a nossa vida. Por quê? Porque os problemas são os mesmos e a saída só tem uma porta, que é a porta da evolução. Só tem uma. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda a doutrina espírita, é um remédio para a alma. E cada biografia que a gente estuda é como se fosse uma vitamina específica. Porque esses espíritos, eles não são privilegiados, eles não são heróis à toa. Eles vêm de uma longa história, de várias reencarnações. Por que eles falam tão bem das nossas dores, dos nossos medos, das nossas aflições? Porque eles já passaram por tudo isso. E eles encontraram a porta. E eles ficam assim torcendo muito para que a gente abra a porta que está disponível e destrancada. Porque quando Jesus falou, batei e se abrirá. É só isso que a gente procura e acha. É só isso que nós temos que fazer. Mas o mecanismo da ação de fazer alguma coisa, nós precisamos do remédio, que é estudar e ler a doutrina espírita, e das vitaminas, que são as biografias. E nesse outro livro dela, Reencarnação e Vida, é muito interessante, porque aconteciam várias coisas, e aí as pessoas não conseguiam entender por que tinha aqueles problemas todos. Então ela consultava o Padre Germano, espírito, e ele explicava as aflições à luz de uma consequência de um ato anterior. Então, só para a gente ter uma ideia do livro Reencarnação e Vida, tem um capítulo, um caso que se chama 32 anos. E aí era uma moça que era da cidade dela, que ficou numa situação de catalepsia, em sono, por 32 anos. Era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, e essa pessoa dormiu por 32 anos. Apenas os parentes colocavam água na boca dela, caldo, leite, e vieram médicos do mundo inteiro, estudiosos do mundo inteiro, para saber o que estava acontecendo ali. E ninguém conseguia dar uma explicação científica, mesmo porque imagina a ciência daquela época. Depois de 32 anos, essa senhora acorda e não acredita que dormiu por 32 anos.
E ela diz que durante todo o tempo ela escutou tudo que todas as pessoas falaram, que foi um tormento muito grande, porque acabou sendo revelado tudo que as pessoas achavam de fato sobre ela, e tudo que se conversava em volta, ela ouvia. Tanto que hoje em dia, nos hospitais, a recomendação é: não converse nada perto do doente, porque o espírito está ali. Apenas a máquina do cérebro não está funcionando, mas o espírito está ali, está ouvindo todo. E aí, quando ela acorda, ela, depois de 32 anos, ela não consegue falar, ela não consegue andar, mas imagina a fisioterapia que houve na época, ela retornou. E a ciência não conseguia resolver isso. O que os espíritos falaram? E a Amália, que escrevia numa revista, divulgou na revista. E depois foi investigado o passado e realmente tinha toda uma ligação. Essa senhora, lá no passado, era uma rainha, e embora o seu reino fosse muito pequeno, era um reino muito grande de exigências, porque era uma rainha muito severa, muito amarga, com muito ciúme, muito controladora, estabelecendo um comportamento externo para todos. Quando Jesus, lá atrás, falou: sepulcros caiados, branco por fora e por dentro podridão. Já nos ensinando, Jesus, e esse caso, que as questões morais são íntimas, não estão nas roupas, na maquiagem, não, absoluto. Por isso que a doutrina espírita não estabelece cor, não existe cor de paz, não existe o branco, o preto, existe, cada um se veste como pode, mostrando que a conduta é interna. E aí, quando ela era rainha, ela era muito amarga. E um belo dia ela se apaixona por um jovem da corte. E esse jovem, ele cresceu com muito medo da rainha, porque se alguém desagradasse a rainha, era morte certa. Ela era de uma intolerância absurda. E ela se apaixona por esse jovem. E ela começa a criar situações para ficar perto do jovem, e o jovem, com medo de desagradá-la e ser punido, ele começa a evitar. Ela fica com ciúmes, ela acha que ele não gosta dela, ela acha que ele gosta de outras, e dentro da sua filosofia amarga, perversa, controladora, ela vai e manda prendê-lo na torre, e ele fica preso por 32 anos. Quando ela está próxima de morrer, ela manda liberá-lo, porque ela não queria matá-lo, mas não queria vê-lo com outra mulher. Então, quantas vezes nós também, dentro da nossa perversidade, do nosso ciúme, do nosso controle, quantas pequenas situações, encarceramentos nós fazemos também. E aí, ela desencarna, se arrepende profundamente. E o rapaz que fica preso esse tempo todo, quando ele sai da prisão, é contado para ele que ele foi preso porque a rainha disse que ele era um espião. E ele não era. E aí ele fica com aquela calúnia por tanto tempo. Mas também isso já é consequência de uma expiação que ele passa, já referente também a uma outra vida. Mas ele entende e ele perdoa ela. E o perdão libertou ele de tal forma que ele viveu muito bem. E o arrependimento dela foi tão grande na consciência que ela pediu, implorou e pediu para passar por essa expiação de um processo de catalepsia por 32 anos. E ela vivencia isso não de uma forma de castigo, porque Deus não castiga, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com o processo de maldade que ela fez. Mas, quando os Espíritos falam onde é que estão as leis divinas, na nossa consciência, e dentro da consciência dela, ela quis passar por essa situação. Porque ela achou, quando ela compreendeu, ela achou inadmissível algum dia ela ter tido aquela atitude. Então, ela quis experimentar aquilo. Então, isso é uma coisa interessante para a gente começar a analisar dentro das nossas aflições que muitas coisas nós pedimos para passar, outras não, mas as que nós não pedimos muitas vezes não estão no nosso planejamento reencarnatório. Aparecem por quê? Porque pelo nosso livre-arbítrio
nós usamos o nosso livre-arbítrio de forma inadequada, uma consequência também inadequada, e aí vamos ter uma vivência desastrosa. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não castiga. Nós apenas vamos viver aquilo que nós plantamos, é o que nós vamos colher o tempo inteiro. Foi interessante a historinha que o nosso amigo leu aqui no início, porque nós temos que ter essa visão de futuro, ser reencarnacionista pensando apenas no futuro. A presente e a reencarnação passada, elas são apenas para a gente fazer uma reflexão de autoconhecimento. Agora, esta reencarnação aqui, cada um de nós tem que saber o que está investindo. O que eu estou investindo nesta reencarnação, aproveitando esta, para que na próxima eu saiba o que eu vou colher. Ou será que mais uma reencarnação nós vamos desencarnar sem saber o que vamos colher na próxima? Mais uma vez de uma forma distraída. Então a Amália Domingos Soler, o tempo inteiro, ela vem nos ajudando a sair desse processo de distração da vida e ter foco. Foco em quê? Na nossa evolução espiritual. Foco de querermos nos livrar dessas aflições que nós carregamos. E a gente tem um apego às aflições de tal forma que a gente entra em reencarnação, sai de reencarnação e não solta as aflições. Tem que ser desapegado das aflições. Tem que ser desapegado da situação de ser vítima de alguma coisa. A gente escuta muito dentro da doutrina espírita, não existe vítima inocente. No primeiro momento parece uma frase dura, mas não é. Não existe vítima inocente, por quê? Porque nós sempre estamos envolvidos, somos protagonistas da vida que nós vivemos. Ela é sempre um reflexo de algum script que nós escrevemos no passado. E tem um livro, Minha Vida. Esse livro é muito interessante. Por quê? Porque ela conta, nesse livro, ela estava encarnada, então ela conta várias situações da vida dela, vários momentos assim de muita dor, de muito sofrimento. Quando a mãe dela morreu, que ela ficou num estado de pobreza muito grande, imagina, ela com a habilidade para poesia incrível, uma jornalista de vocação, aprendeu a ler e a escrever com 2 anos, com 5 já lia tudo, com a vontade louca de trabalhar e ser independente, e ficar cega, mulher, num país onde o machismo imperava com os resquícios da Inquisição. Olha que tormento para uma criatura dessa. E a tal ponto que ela chegou de viver de favores de alguns familiares, de muita humilhação. Ela chegou a ir numa associação beneficente que distribuía comida numa determinada praça. E ela ia lá, conseguia alguns bônus, então ficava na fila com os moradores de rua para comer. E naqueles momentos, ela fazia reflexão dela. Por que ela estava precisando passar por aquilo? Onde é que estava Deus naquele momento, daquela dor tão grande? Ela não tinha nenhuma ligação religiosa. E ela questionava muito. Por quê? Muito orgulhosa, muito vaidosa, por saber ler, estar num patamar intelectual tão alto e ao mesmo tempo estar ali tão embaixo. Se os moradores de rua, hoje, em 2015, têm uma situação complicada, avalie o morador de rua em 1800. Como era a situação, como era a penúria, numa época de guerras civis, guerras na cidade, onde a divisão social era uma coisa totalmente terrível, que hoje em dia não existe tanto isso. Hoje em dia se existe uma mistura muito grande. Antigamente não, a classe social era uma divisão e entre a divisão existia um abismo assim incrível, que ninguém conseguia se misturar. E muitas vezes ela pensou em suicídio
naquele momento de angústia, porque às vezes nos sentimos encurralados e às vezes a porta parece que só existe a do suicídio. Mas depois ela vem saber, quando ela se torna espírita, ela vem saber que nesses momentos de muita dor, a mãe dela estava com ela e sempre sussurrava a seu ouvido: espera, espera. E nessa espera, ela foi passando pela sua dor, foi passando pelas suas provas, pelas suas expiações. E ela mais uma vez deixa um recado para a gente. Quem se sentia acuado num canto da vida, esquecido por Deus e por todos, e que pense em algum momento que a saída é o suicídio, espera, aguarda, espera, porque nós nascemos para triunfar, nós nascemos para viver a vida, e o suicídio é um grande crime que nós cometemos, e vamos ter que reparar depois. Então, vamos sempre esperar. Então, nesse livro, Minha Vida, ela vem contando vários fatos que aconteceram na vida dela. Quando ela desencarna, ela volta para fazer o prefácio, agora como espírito. E é interessante que nessa época que ela comia lá na rua e tal, ela teve, a cegueira aumentou muito, muito mesmo. E aí ela tinha uma amiga que falou para ela assim: olha, eu vou te levar num médico homeopata. E levou. E esse médico homeopata, muito interessante, que antes disso, inclusive, ela se lembrou que existia religião. E na época, na mente dela, só existiam duas religiões: a Igreja Católica e a protestante. E ela anda pelas duas e ela faz algumas observações, porque ela era uma pessoa muito culta. E ela falava: esses homens falando são tão cultos, se dizem inspirados pelo Espírito Santo, mas por que eles não conseguem me responder às minhas dúvidas? Ela queria saber por que ela tinha nascido daquela forma, naquelas circunstâncias. Por que era ela que estava naquela cegueira, naquela situação? Por que ela, que amava profundamente a sua mãe, perdeu a sua mãe aos 25 anos de idade e ficou numa penúria muito grande? Então, quando ela ia questionar, querendo saber por que ela nasceu, para que ela nasceu, de que servia aquela cegueira, ninguém conseguia explicar para ela. Enfim, ela, muito racional, né, intelectual, queria uma resposta lógica. Ah, é porque Deus quer. Ela, mas o que Deus tem a ver com isso? Por que Ele me escolheu? Se é porque Ele quer, por que Ele me escolheu e não escolheu o outro? Por que Ele escolheu a baronesa para ser a baronesa e eu para ser eu? Qual foi o critério que Deus usou? Ah, meu filho, isso aí é mistério de Deus, só Deus sabe. E ela não conseguia entender isso. Aí, quando ela foi nesse médico homeopata, ele falou conversando com ela, ele falou: olha, tem um pessoal aí meio louco, foi essa expressão dele, que é um tal de espiritismo, que eles até mandaram umas revistas para mim, eu nem li, mas minha esposa e meus filhos leram e riram muito, porque eles falam de coisas absurdas, falam coisas dos espíritos, e quem sabe, com esses loucos, você consegue uma explicação. Aí ela estava aberta para qualquer coisa que desse um significado para a vida. E ele ficou de trazer as revistas. Então, lendo as revistas, ela volta lá para o Platão, que aprender é recordar. Ela começa a entender todo o processo da vida, se torna espírita, e ela escreve, o primeiro artigo dela, inclusive, é sobre a fé. E aí nós podemos fazer uma reflexão sobre a fé. O que é fé para cada um de nós? Quem é que já teve uma vivência com a fé, com a certeza? Quem é que já teve? Às vezes a gente fala assim: eu tenho uma fé vacilante. É mesmo? Quando a gente sai daqui, vamos supor que todo mundo trabalha no centro da cidade. Todos nós vamos de táxi para o centro da cidade. Quando a gente acorda de manhã para ir para o trabalho, a gente acorda, vai pegar o táxi e vai para o trabalho e vai trabalhar o dia inteiro.
Alguém, quando acorda, fala assim, ai meu Deus, será que o taxista é esquizofrênico? Será que ele vai bater no carro? Será que ele tem problemas mentais? Será que eu vou ser abduzida no meio do caminho? Será que quando eu chegar lá na cidade vai estourar um vulcão? Ninguém pensa isso. Por quê? Porque nós temos fé. Nós sabemos que nós vamos pegar um táxi e que esse táxi vai nos deixar no centro da cidade e nós vamos trabalhar e depois a gente volta. Mesmo que o taxista seja esquizofrênico e faça um monte de maluquice, no dia seguinte a gente vai pegar um táxi. No máximo, se ficar complicadinho, a gente vai no psicólogo, resolve a questão, aí continua a vida. Porque a gente sabe. Fé, a fé raciocinada é uma questão de nós raciocinarmos e nos apropriarmos do saber. Eu sei que eu reencarnei para evoluir. Eu reencarnei para ter êxito. Eu reencarnei para aproveitar a minha vida. E nada nem ninguém vai fazer com que mais uma vida eu não aproveite, eu desperdice. E aí, nesse livro Minha Vida, ela quando ela desencarna, ela vem fazer o prólogo, as palavras dela. Vou dar-lhes um prólogo, e esse prólogo não terá outro propósito que ensinar aos novos espíritas o modo como tem de se redimir. Bem poderia tê-lo deixado escrito na terra, porém, então, não teria o valor que terá agora. Então, isso foi para ela nos trazer a imortalidade da alma, a sua linha de raciocínio. Ela que passou a vida toda vivendo, quando ela entendeu qual era o objetivo da vida, vivendo sem o interesse de fazer alguma coisa. E isso nós vamos entender na questão 893 do Livro dos Espíritos, que essa metodologia do Kardec de fazer as perguntas é uma metodologia muito incrível que cada um de nós tem que colocar em prática no seu dia a dia, porque isso vai despertando a nossa razão, a nossa fé raciocinada. E o Kardec fala o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. E nisso, quando ela entendeu esse processo, ela deixa de lado toda aquela sua lamúria, toda a sua ingratidão com a vida, porque ela tinha uma ingratidão com a vida por conta das mazelas dela. E quando ela entendeu o que é nascer, mesmo com todos os problemas físicos, emocionais, psicológicos, financeiros, mesmo, isto é a nossa maior bênção, é a nossa maior oportunidade de evolução, é hoje já estarmos aqui. Então, vamos investir na nossa reencarnação, para quando desencarnarmos, olharmos para trás e falarmos: fiz bonito, agora eu tenho o direito adquirido de providenciar uma próxima reencarnação. Porque quando ela fala no livro dela, o prefácio escrito por ela já desencarnada, olha o que ela diz. Assim aconteceu comigo. Depois de haver malbaratado tantas existências, depois de haver me alienado, enfim, de todos aqueles seres que de boa fé procuravam a mim, para que eu os amparasse com o alento da minha inteligência, e não me servia de outra coisa senão para desprezar e ironizar aqueles tesouros intelectuais que só se concede aos homens para que façam bom uso deles. Então vejam, ela vem depois dar um respaldo, porque ela entendeu quando estava reencarnada. Ela já entendeu a vida dela. Quando ela desencarna, ela entende
que ela não deu valor nenhum nas outras existências. Ela não valorizou família, ela não valorizou amigos, ela não valorizou o corpo, ela não investiu na evolução dela. Por conta disso, ela perde o direito de tudo aquilo que ela usou mal. Ora, não é justo? Nós damos alguma coisa para alguém e esse alguém não dá o menor valor. Então, não se dá mais. Aquilo ali não pode mais dar para o fulaninho, porque o fulaninho não dá valor. Então, se retira para poder dar valor. E aí, a questão da cegueira dela está na questão do intelecto. Ela é muito inteligente, em muitas reencarnações, com os olhos e com a sua inteligência, via a distância. E o que ela fazia de bom, com desinteresse, conforme a pergunta do Livro dos Espíritos, em benefício do próximo? Nada. Então, ela perdeu o direito de ter aquele tesouro na vida dela. E aí, ela vai entendendo, ela já tinha entendido reencarnada, e quando ela desencarna e vem fazer o prefácio, ela vem justamente entendendo, falando para a gente, olha pessoal, invistam na reencarnação. Quem é que enxerga aqui? Vamos valorizar. Quantas vezes durante o dia, ou quantas vezes durante a nossa vida inteira, nós agradecemos do fundo do nosso coração, pelo simples fato de cada um de nós poder enxergar a vida, enxergar os desafetos. Quantas vezes? Então nós temos uma riqueza incalculável. O Schumacher, um homem bilionário, eu acho que ele nem é mais bilionário, eu acho que ele é mais do que bilionário, mas ele daria tudo para estar aqui sentado, escutando a palestra. Se chegasse alguém lá e falasse, olha, você dá tudo que você tem para você ir lá no Terreirão, no Brasil, assistir uma palestra, eu tenho certeza que ele falaria sim. Percebe? Como nós somos muito mais ricos nesse momento, nesse quesito, do que qualquer pessoa muito rica do mundo. Então, nós temos que investir em nós. Nós temos que aproveitar enquanto a gente anda, enquanto a gente fala, enquanto a gente interage. Uma coisa que ela aprendeu nesta vida foi investir em amigos. Apesar de, no início, todas as portas se fecharem para ela. Mas depois ela entende, conforme ela diz, que ela usou muito a inteligência dela apenas para ironizar as pessoas, apenas para debochar. É uma coisa interessante, quando a gente assiste filmes, novelas, a gente tentar identificar qual é o personagem que a gente mais gosta, porque isso é uma maneira da gente se conhecer. Eu já contei aqui em outros momentos, mas vale sempre a pena. Eu fui assistir um filme uma vez, aquele Cidade de Deus. É um filme muito violento, mas muito bom, mas muito violento. E em um determinado momento, o bandido, a polícia estava cercando, estava aquela agonia danada, e o camarada lá do tráfico estava muito nervoso, o parceiro dele usou muitas drogas e desatou a falar, que não parava de falar. E o cara falava, para de falar, está todo mundo nervoso, para de falar, e o cara, ele não conseguia. Aí o outro pega a arma e dá um tiro na cabeça dele. O cinema inteiro riu. Eu fiquei me perguntando, aonde é que está a graça de verdade disso? Por que as pessoas riram? Tinha pessoas comigo que depois eu estava super tensa naquela hora, né? Mas eu queria entender por que se riu naquele momento. Aí algumas pessoas falam, porque quando eu fico nervosa, me dá vontade de rir. Tem certeza? Se chegar para você e falar assim, olha, teu filho foi atropelado, ninguém sabe para onde é que ele foi. Isso é um estado de nervosismo. Você vai dar uma gargalhada? Ué, mas você não está nervosa e não vai rir? Então a gente fica, às vezes, criando desculpas para muitas vezes para atos que a gente ainda gosta e não sabe, porque ela vem explicando isso, ela vem explicando essa vivência dela, o porquê que as coisas aconteceram com ela. Então, nesta vida, como a Amália, ela começa uma peregrinação para investir em amizades, em se doar para os amigos. Leva muitas portas na cara,
mas ela compreende cada um e vai seguindo sem parar. É interessante que ela diz o seguinte: eu, naquela existência, fiz tudo ao contrário, já num bom número de encarnações. A poesia tem sido minha única companheira, e se dessa flor tão delicada tivesse feito o uso que fiz dela na última existência, não teria tido de penetrar tantas e tantas vezes na morada do meu Pai. Então, quantas vezes nós temos um dom para alguma coisa e guardamos ele só para a gente, ou quando existe aqueles menos favorecidos que precisam ser ensinado alguma coisa para eles, a gente se nega a ensinar, a gente se nega a repassar aquele conhecimento, aquela situação. E ela diz: passei a última existência de pranto e solidão, de abandono e miséria, animando um corpo inútil, enfermo e com falta de tudo o que é mais necessário. Esta foi minha última existência e é a que meu espírito tem mais carinho, por ter sido a única que soube aproveitar. Então, ela, como Amália Domingos Solé, ela de fato aproveitou cada dor, cada situação. As aflições dela, de fato, trazia de outra existência. Ela não provocou, pelo livre-arbítrio, nenhuma dor, na hora que ela entendeu a doutrina espírita. É agora, né? Acaba agora 10:50? É? Tá. Então, ela investe, ela começa a entender toda a situação da vida dela e vem trazendo esses depoimentos assim muito interessante para todos nós. Quando ela estava no miserê total, o padre Germano, o espírito, através de um médium, vai ter uma conversa com ela. Olha o que o mentor dela fala para ela. Os mentores são ótimos, gente, são fantásticos. O diálogo do mentor com ela. Padre Germano fez uma pergunta para ela: Amália, tens que deixar uma herança aos pobres da terra. Ela: herança? Repliquei com ar de espanto. E que queres que eu deixe aos pobres? Não tem nem como me manter? Imagina, cega, pobre, vivendo de favor. E ele diz para ela: a herança a que aludo, tu a podes deixar da mesma maneira, seja qual seja o final de tua atual existência. Tu deves deixar escritas as tuas memórias. Deves dizer às mulheres que choram o muito que has chorado. Podes ensiná-las a maneira como encontra-se uma família e como, em meio da mais horrível solidão, conquistar amizades verdadeiras e admiradores entusiastas. É um dever que tens. Então, ela aqui vai ensinar cada um de nós a ter amigos, a encontrar família, porque ela não teve família. O pai abandonou quando ela nasceu e a mãe desencarnou quando ela estava com 25 anos. Então, ela não tinha ninguém. Então, ela foi procurando, investindo de porta em porta. E ela teve muitas angústias, muitas desilusões no meio do caminho. Mas ela vem ensinar: persevere, persevere nos amigos. Os amigos são ingratos e traem. Claro, quem é que vai trair a gente? É quem está perto ou quem está longe? Porque o inimigo já traiu, o inimigo não vai fazer mais mal, porque nós não vamos dar oportunidade. Quem é que vai nos trair? Quem é que vai nos enganar? Ou são os amigos, ou a família, que estão perto. O amigo enganou, o que a gente faz? Próximo, vai para o próximo, deixa aquele para lá. Vai para o próximo. Essa família não deu certo, vamos para a próxima, vamos arrumar a família. Foi isso a vida dela. E esse amigo que nos decepciona, se a gente tem o hábito de falar assim: eu só arrumo um amigo encrenca, eu só arrumo um amigo que me dá problema. Tem pessoas que no relacionamento, foi eu aprendi aqui no Rio, a pessoa fala assim: fulano tem o dedo podre, só escolhe gente complicada. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida.
Mas olha, não é o dedo que é podre, não. É a frequência. Se alguém fala assim, olha, mas eu só arrumo gente complicada. Que bom, está gastando, vamos gastar logo, entendeu? Vem um complicado, percebeu que é complicado, passa para adiante. Vamos ter essa clareza de raciocínio, vamos aprender com a Amália, porque ela nos ensina a raciocinar. Sair do estado de vítima, raciocinar para decidir. Decidir, evoluir. Decidir, investir na vida. Não está bom? Como diz o jovem, vaza. Agora de uma maneira responsável. Nós temos que, aí é que entra a doutrina espírita, porque aí a gente sai da superficialidade apenas de isso não me serve. Por que que não me serve? Por que que essa família agora não me serve? Por que que esse amigo traiu? Por que esse companheiro não serve? Sim, não. Essas duas respostas, na verdade, elas não são respostas. Apenas fazem parte de uma introdução. Sim, vírgula, não, vírgula. E aí, 20 linhas para justificar. Porque isso sim é que a gente vai entender por que que a gente está dando aquela resposta. Então, fica aqui essa grande mensagem da Amália, essa mensagem da mãe dela. Se sentirmos acuados, lembrar da mãe dela falando no nosso ouvido, sofre e espera, espera. Vamos sempre esperar. E eu vou encerrar com um trechozinho do livro Minha Vida, porque esses espíritos, como Amália, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, os nossos mentores, eles se colocam à disposição para nos dar a amizade deles, a todo instante, a todo instante. E a Amália, no livro dela, ela fala, desencarnada já, ela fala o seguinte para cada um de nós: ânimo, meus amigos, eu procurarei com meu amor penetrar nos vossos eus e ampará-los com essas verdades que no papel não se pode mostrar, porque a pobreza da linguagem humana não pode expressar as belezas da verdade. Ânimo e não desanimeis. Então, ela está de braços abertos para cada um de nós. Vamos ler biografias, vitamina, estudar doutrina espírita, remédio para a alma. Muita paz. Eu gostaria de agradecer a presença da Berenice e de sua família que veio acompanhá-la aqui. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela excelente palestra. E botando um pequeno comentário. Memórias de um Padre Germano. Gente, esse livro é emocionante. Vale a pena ler. A primeira vez que eu vi o livro numa edição da FEB, ele tinha uma capinha preta, uns pergaminhos escritos. Falei assim, vou ler um livro de memórias. Eu tinha 16 anos quando eu vi esse livro a primeira vez. Sabe uma coisa? Eu vou ler esse livro sim, vou ver o que ele tem a dizer. Quantas emoções eu encontrei naquele livro e quanto conhecimento. As experiências que ele passou de vidas foram muito interessantes. Vale a pena ler esses livros. Assim como Reencarnação em Vida, não sei se era Ressurreição em Vida ou Reencarnação em Vida. Reencarnação em Vida, eu não sei se é esse que tem uma parte que fala sobre o encontro das virtudes. A primeira vez que eu vi, tinha virtude ali que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, o que é isso? Porque elas estavam querendo construir uma nova constelação. Então elas se reuniram para conversar e aquilo me impressionou tanto, porque aquelas almas não tinham nome. Elas eram conhecidas por suas virtudes preponderantes. Então leiam esses livros, vale a pena. São livros finos, pequenos e muito bons. E agora, antes de passarmos ao final de nossa reunião, só uma recomendação. Para que os pais que trouxeram crianças, quando as crianças forem para o passe, as acompanhem para... não sei porquê, mas é para acompanhar. Não me perguntaram, só me disseram por quê. Eu sei porquê de um.
De um eu sei, ele é uma espoleta, é uma gracinha, eu adoro criança espoleta. Então, ele é uma espoletinha. Não sei qual é o motivo principal, mas se ele há, ele há. Outra coisa é que nós estamos agora apadrinhando as crianças da escolinha. A Taninha está aqui embaixo com alguns papeizinhos de apadrinhamento. Quem quiser apadrinhar alguma criança aqui da escolinha para a festa de final de ano, o Papai Noel vai agradecer muito em dar os presentes a essas crianças. Não que o Papai Noel seja aquele que vos fala. Então, todo ano vocês dão os presentes, mas quem leva a festa sou eu. Então, eu fico muito feliz em doar esses presentes em nome de vocês. E sempre é um momento de muita alegria, de muita expectativa. Os padrinhos estão todos convidados a assistir à reunião de final de ano, que é da escolinha, que é muito interessante. E aqueles que quiserem apadrinhar alguma delas, lá embaixo tem a fotografia, a idade, o presentinho que pediu, etc. Ok? Então nós vamos à nossa prece de encerramento. Vamos nos equilibrar mais um pouco. Inspirarmos profundamente, soltando o ar bem devagar, sem pressa. Sentir a calma e o silêncio. E se sentir um com Deus. Senhor, nos enviaste à terra, Jesus de Nazaré, que nos ensinou a lei do amor. Finalmente, quase 2000 anos depois, enviou-nos Kardec, seguido de uma orbe espiritual tão grande, tão sedenta do amor que o Cristo ensinou quase 2000 anos antes, que a doutrina dos Espíritos se fez presente. Sabemos que muitos de nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco estão em profunda reflexão sobre o seu passado, sobre o seu presente e planejando o seu futuro. Vamos acompanhá-los nisso. Vamos aproveitar os momentos que temos na Terra para a nossa reforma íntima, para nos instruir, para nos amarmos. Senhor, obrigado por nos dar esse conhecimento, essa oportunidade, e que possamos, no decorrer de nossas vidas, sabê-las, aproveitá-las, e assim, como falou o Padre Germano, deixarmos nossa herança na terra. Obrigado, e que assim seja. Eu pediria aos médiuns, por gentileza, que se dirigissem ao salão, e nós vamos baixar as luzes aqui, para que nós possamos relaxar, esvaziar nossos pensamentos da forma que as quisermos. Pode ser pensando muito, pode ser não pensando nada. Mas vamos ouvir a música, nos deixar envolver por ela. Quem quiser descansar um pouco, fique à vontade. E que nós vamos ser chamados para o passe. No final, quem quiser ir, esteja à vontade. Mas nós temos a prece dos trabalhadores para aqueles que quiserem ficar conosco. Muito obrigado. Divino Mestre, amigos espirituais, benfeitores desta casa, do nosso querido lar,
do nosso hospital de almas. Agradecemos, Mestre, de estarmos juntos mais uma noite, reunidos em Teu nome. Aqui aprendemos, aqui sentimos a presença desse amor, dessa luz, e podemos daqui seguirmos nossa jornada com força e fé. Agradecemos a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de estarmos mais um dia, podermos evoluir e crescermos em Sua obra. Pai amado, Mestre querido, muito obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos. É nova luz, vem de Jesus.